Bem, pessoal, a primeira parte dos conteúdos dos cargos de nível médio, lembrando que o que eu falei anteriormente era nível superior, metade de nível superior é a mesma coisa de nível médio. Então eu vou ler novamente, mais rápido, e a única coisa que muda, por incrível que pareça, é que na prova de nível médio tem mais conteúdos de gramática do que na prova de nível superior. Mas volto a dizer, esperem uma prova voltada para as questões de reflexividade sobre a língua e compreensão e interpretação de textos. Então vamos lá. O que tem também em nível médio, que tem em nível superior, é leitura e compreensão de textos, aí reconstrução de informações do texto, que é a identificação de informações implícitas, reconhecimento de relações entre textos verbais e ilustrações, justamente para dar liberdade a quem faz a prova de poder cobrar charges, tiras, tabelas, essa linguagem verbal e icônica, ou seja, uma linguagem verbal e que também utiliza imagens. Então, para dar essa liberdade a quem vai fazer a prova de poder cobrar essas duas coisas, tanto um texto só verbal, quanto um texto verbal e não verbal, ou só um texto não verbal, tá? Então é para ter essa liberdade. Relações entre informações do texto e conhecimentos prévios. Vamos lembrar que para a gente interpretar o texto com eficiência, a gente tem que resgatar alguns conhecimentos prévios. Agora não é o vale tudo, é com ancoragem no texto, tá? Reconhecimento de ambiguidade, ironia, opiniões e valores no texto. A gente tem que ser capaz de identificar quem produz um texto. Ele deixa pistas para que quem vai reconstruir os sentidos siga essas pistas e chegue a uma significação aproximada do que o autor, do que o produtor do texto pretendia. Isso tudo é novo nos cursinhos. E, para falar a verdade, assim, tem muito pouca gente trabalhando isso. Acredito que quase ninguém. Então vamos lá. Identificação do locutor e interlocutor de um texto. Você sabe que quem escreve um texto escreve para alguém, então existe a construção do outro, e dependendo dessa construção do outro, o autor, o produtor do texto, ele vai dar ênfase em um determinado vocabulário, em determinadas ideias, a forma de trabalhar as ideias vão ser diferentes, então sempre observar quem foi o produtor desse texto e para quem ele escrevia. E você consegue perceber para quem ele estava escrevendo de acordo com a referência que está lá embaixo. Por exemplo, um cara que escreve para Veja, ele tem um público-alvo selecionado ali. E isso vai fazer toda a diferença na maneira como ele vai escrever o texto dele. Então você deve ficar atento a isso, tá? Relações de intertextualidade, e aí entra temática entre textos de diversos gêneros. Vocês sabem que quando você escreve um texto, você faz referência a vários outros textos, e essas referências são diretas ou indiretas. Quando a referência é direta é chamada de citação, quando a referência é indireta é chamada de paráfrase, e tudo isso também está no edital do IF. Tanto nível médio quanto nível superior, tem logo adiante, depois de intertextualidade, vem citação, paráfrase, enfim. Gêneros textuais, vamos lembrar que gênero é o modelo e tipos de composição é o miolo do texto. Só para dar um exemplo, se eu estou escrevendo uma carta, o gênero textual é carta. Dentro dessa carta eu posso ter sequências descritivas, narrativas, dissertativas, injuntivas ou preditivas. Essas sequências são chamadas de tipos de composição. Já o modelo, que é carta, é chamado de gênero textual. Então, ficar atento a isso. Também é comum a nível superior. Tópicos linguísticos, e aí para ficar mais sério ainda, que a prova vai ser voltada para as questões de compreensão, interpretação e reflexividade sobre a língua, coisa nova no concurso. As bancas estão passando por uma transição, como eu já falei até em lives anteriores e falei no vídeo anterior também. Coesão textual, e aí coesão textual vamos lembrar que existe basicamente três, que é a referencial, a sequencial e a recorrencial. A referencial é feita através de pronomes, sinônimos, advérbios de lugar e elipses e outros elementos também. A sequencial é feita através dos conectivos, primordialmente. E aí, logo depois, ele coloca pontuação, aí coloca relações semântico-sintáticas. E aí vamos lembrar que a pontuação ela é um critério sintático, certo? Só que esse critério sintático ele também pode alterar a semântica, porque ele também pode alterar o sentido. Se eu digo assim, excelente professor,
eu estou dizendo que o professor é excelente, mas quando eu digo excelente, vírgula, professor, eu estou parabenizando o professor por alguma coisa que ele fez. Então, notem que um critério sintático, que foi a vírgula, alterou o sentido da frase. Então, os critérios sintáticos alteram a semântica do texto, e aí por isso que ele colocou aqui relação sintático-semântica. Beleza? Aí tem mais o que? Sintaxe de concordância e de regência nominal e verbal, emprego do sinal indicativo de crase e novo acordo ortográfico. De gramática mesmo, puramente gramática, só tem sintaxe de concordância e de regência verbal e nominal, emprego do sinal indicativo de crase e novo acordo ortográfico. Só tem essa parte de gramática. Todo o restante é voltado às questões textuais, a reflexividade sobre a língua portuguesa e nada de decoreba. Então, quem for estudar vai ter que fazer um trabalho totalmente diferente do que vem sendo feito nos cursinhos, porque os cursinhos não estão trabalhando isso aí. Estou avisando vocês novamente, então fiquem atentos. Fico por aqui, um forte abraço e quem precisar de alguma ajuda, o pessoal estava me pedindo a leitura do edital, leitura feita, quem precisar de mais algum esclarecimento ou alguma ajuda, eu estou por aqui para todas as dúvidas que vocês tiverem e, claro, se eu souber esclarecer. Forte abraço e até a próxima.